Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais uma vez estarmos juntos, examinando as Escrituras, aprendendo da Palavra de Deus, glorificando o nome do Senhor, aprendendo a trilhar este caminho estreito que leva à salvação. Hoje vamos meditar a respeito da repreensão com amor. O Senhor Jesus repreende a nós, mas Ele repreende com amor, para a nossa salvação. Não há um caso em que Jesus tenha repreendido alguém que tenha sido para a condenação, para a morte. Sempre o Senhor teve misericórdia, sempre o Senhor fez tudo para a glória do Pai e para a salvação das almas. Então nós entendemos e vemos isso aí nas Escrituras. Veja aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, um texto muito conhecido de todos. Esse texto de João 8, 44, ele fala assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Mas nós lemos só o versículo 44. Vós tendes por pai o diabo. Mas ele continuou aqui. Por que vocês não estão crendo? Ele não disse isso, dizendo para as pessoas: vocês vão para a condenação, vocês não têm jeito, vocês estão perdidos mesmo. Não, ele disse: olha, cuidado. Em outras palavras, vocês estão dando ouvidos ao maligno, o inimigo está tapeando vocês estão num caminho errado e vocês estão vivendo a mentira, vocês estão seguindo um caminho que não é de salvação, é um caminho de condenação, e eu estou falando a verdade, mas vocês não acreditam em mim porque eu estou falando a verdade. Por que vocês não creem em mim? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Aí as pessoas começaram a se defender e tal, mas ele estava repreendendo com amor, não era com ódio, com raiva, lançando na condenação de forma nenhuma. Ele estava falando com amor, com sinceridade, buscando uma forma para que essas pessoas pudessem se arrepender e trilhar o caminho da salvação. Quando o Senhor Jesus chegou no templo e estava lá os vendilhões, as pessoas vendendo, cambiando dinheiro, trocando o dinheiro daqui e dali e vendendo os animais, ele fez um chicote, um azorrague, um chicote, e chegou lá no templo e derrubou a mesa dos cambiadores, expulsou os que estavam vendendo, espalhou as coisas todas. Mas com que autoridade o senhor está fazendo uma coisa dessa? Não fazeis em minha casa casa de comércio, né? Ele estava repreendendo aquelas pessoas, não com ódio, não com raiva, mas com amor, corrigindo severamente, mas carnalmente. Então ainda havia possibilidade, se crermos na palavra dele, existe possibilidade de nós ainda, mesmo aqueles que pecaram, aqueles que se desviaram, aqueles que pensaram que estavam fazendo certo, mas estavam fazendo errado, depois reconheceram o seu erro, se arrependeram. Arrependimento, irmãos, é uma coisa muito profunda. O arrependimento é aquilo que nos leva a mudarmos a nossa vida, não fazermos mais aquilo. Isso aqui eu fiz, não gostei, não está certo, me arrependi, não vou fazer mais, vou mudar de vida. Então, diferente do remorso, o Judas não teve arrependimento, não achou lugar de arrependimento, mas ele estava se remoendo, estava com remorso, estava desgostoso do que ele tinha feito, trair sangue inocente, e foi lá reclamar com os sacerdotes lá. E o que nós temos com isso? Isso é problema seu. Era problema dele mesmo, não era problema do sacerdote, era problema dele. E as pessoas, e nós temos essa oportunidade de, se cometermos algum pecado, nós temos a condição de nos arrependermos e mudarmos de vida, reconhecer que erramos. Puxa, eu pensei, tinha convicção de que eu estava fazendo certo, fiz com todo amor, com carinho, acreditando que estava agradando a Deus, mas não estava fazendo errado. Eu estava me desviando da palavra, não tinha entendido a palavra e quis mostrar que entendia, e enfim, dei lugar à carne e acabei errando. Essas pessoas aqui tiveram essa oportunidade, mas elas
começaram a se defender, os judeus. Não dizemos nós que é samaritano e que tens demônio? Ainda falavam que Jesus tinha demônio. Eu não tenho demônio, antes honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Ainda insistiu com aquelas pessoas, como insiste conosco também. Você às vezes passa por lutas, por tribulações, por dificuldades. Se você for ver a fundo, for examinar, puxa vida, isso aqui é resultado do que eu falei. Isso aqui é resultado do que eu fiz. Isso aqui é o resultado do que eu desejei, que eu fiz de tudo para que acontecesse. E agora aconteceu, eu estou vendo que está tudo errado. Há tempo de voltar, ainda há tempo de arrependimento, há tempo de mudança. O Senhor Jesus está repreendendo, está corrigindo, está ensinando. Às vezes corrige asperamente, com uma palavra ríspida, uma palavra dura, como foi aqui, vós tendes por pai ao diabo. É difícil ouvir uma coisa dessa, mas se chegarmos a ouvir alguma repreensão desse tipo, não vamos ficar com raiva de Jesus Cristo, de forma nenhuma. Estamos sendo corrigidos, vamos nos humilhar. Quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Então nós vamos nos humilhar, vamos examinar a palavra, porque o Senhor Jesus veio fazer a vontade do Pai, e Ele nos deixou revelado aqui tudo o que Ele deseja. Nós temos por obrigação de conhecer a vontade de Deus. Se eu não sei ler, se eu não tenho condições de ler, eu vou ouvir. Se eu posso ler e ouvir, melhor ainda. Eu vou ler e vou ouvir também. Porque a mensagem de Deus ela é transmitida de inúmeras formas, de várias maneiras. Tinha um profeta que estava indo amaldiçoar os judeus, o povo hebreu, a pedido do rei inimigo. Cobrou, o rei ia dar dinheiro para ele, dar bens e dinheiro para ele amaldiçoar Israel. E ele estava indo, que ele queria o prêmio da injustiça, Balaão. Só que Deus repreendeu aquele profeta. Não repreendeu para condenar o profeta, repreendeu para o profeta não fazer uma loucura de amaldiçoar. Era profeta, era um servo de Deus. E estava fazendo uma coisa que ia desagradar a Deus, não estava servindo a Deus. Era um profeta, mas não era um servo sincero, um servo fiel. E o que aconteceu? O jumento falou com o profeta. E o profeta não se dava conta do que estava acontecendo. Ficou discutindo com o jumento. O profeta estava tão alucinado, tão cego, que ele não entendeu o que estava acontecendo. E depois ainda a palavra diz que ele não amaldiçoou ali, mas ele ensinou o rei a lançar tropeço para os filhos de Israel. Se você fizer eles pecarem, eles perdem a graça de Deus. E essa é a estratégia do diabo. Fazer você pecar para você perder a graça de Deus. E quando a pessoa peca, está se distanciando de Deus, arrumou um inimigo. Um inimigo que se passa por amigo, porque o diabo se transfigura em anjo de luz. E ele vai chegar, usar dos servos dele. Não, você está certo, siga assim mesmo, não vai dar o braço a torcer, não. Não tem que ir lá pedir perdão, nada, não, fica aí no teu lugar. Deixa outra pessoa lá que se acerte com Deus lá, você não vai se humilhar, não. Fique firme. Ou então, faça assim para aquela pessoa pecar, faça daquele jeito para aquela pessoa pecar. Que prazer que tem de ver os servos de Deus pecando. Que alegria, a pessoa sente alegria em ver o servo de Deus pecando. E você acha, se você sente assim, você acha que você é um servo de Deus, fiel, sincero, temente a Deus, o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo que está em nós, tem que dar graças, tem que sentir prazer e alegria por ver as pessoas fazendo a vontade de Deus. Não se desviando da vontade de Deus. Então, irmãos, nós vamos entendendo a palavra, fazendo, compreendendo e vivendo. E não ficando entristecidos, abatidos. Eu não vou mais no culto porque só tem mensagem de correção. Graças a Deus que tem mensagem de correção. Não é só mensagem de bênção, e de dinheiro, e de vitória, e de carro, e de casa, e de maravilhas, e milhões, e isso e aquilo. Deus pode dar? Sim, Deus pode dar tudo isso. Mas acontece, irmãos, que a promessa do Senhor Jesus Cristo não são as coisas materiais. A promessa do Senhor Jesus Cristo são as coisas espirituais. Nós não buscamos, nós não temos casa permanente aqui. Tudo, a palavra diz que nada trouxemos a este mundo e manifesto é que nada dele levaremos.
Para que tanta luta e tanta tribulação e tanta tristeza e tanta busca pelas coisas materiais? Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Faça primeiro as coisas de Deus. Busque primeiro as coisas de Deus. As demais coisas serão acrescentadas a você. A promessa de Deus. Ele que vai fazer isso em tua vida. Não somos nós, não é a nossa força, o nosso desejo, o nosso empenho. Não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Não sabemos o que acontecerá daqui a alguns momentos. Então, irmãos, não se perturbe pelas tribulações, pelas lutas e pelas correções. Deus faz tudo com amor e para que sejamos vitoriosos, porque quer que estejamos com Ele. Ele nos comprou com o sangue de Cristo. Deus nos comprou com o sangue do unigênito dele. Somos preciosos para Deus. Muita gente pode não dar valor para você. Muita gente pode colocar você lá no fim, não dá valor nenhum, você não serve para nada, não presta para nada, e você às vezes até fica abatido, triste. Não faz isso não, irmão. Irmã, não faça isso não. O Rei dos Reis te ama. O Rei dos Reis está na tua vida. O Rei dos Reis fez de você templo dele. Ele habita na tua vida. Os anjos dele estão ao teu redor. Existe somente luz ao teu redor. São bênçãos maravilhosas. Desperta. Olhe com os olhos espirituais. Não fique olhando as aparências. Não se glorie por isso. Dê graças a Deus por essas bênçãos que Deus está fazendo na tua vida. E leve isso para outras pessoas também, para estarem confiantes no Senhor Jesus Cristo, dando glória a Deus por tudo que Ele tem feito. Somos servos e servas do Deus Altíssimo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra. Somos co-herdeiros com Cristo. Vamos ser reis e sacerdotes. Já vivemos aqui o reino celestial, que Ele diz, é chegado a vós o reino dos céus. E nós queremos viver o reino terreno? Não, vamos viver o reino celestial, o reino espiritual, que nós não vemos com os olhos, mas sentimos no coração a nossa vida, a transformação e a glória de Deus em nós, e sentimos a presença do Senhor Jesus Cristo, como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Sentiram, não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco, ardia o coração. Não é todo mundo que sente isso, não, irmão. Não é todo mundo que sente isso, não, irmã. Você sente, você sabe que Deus está em tua vida. Que você permaneça neste caminho de bênção, neste caminho estreito, mas um caminho glorioso, um caminho de vitória, um caminho de alegria. Que possamos permanecer, que venham as lutas, as tribulações, mas sabemos que aquele que tudo pode está conosco. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã. Deus abençoe a toda a sua igreja sobre a face da terra. Que não desanimemos, que sigamos em frente, que se formos repreendidos, vamos dar graças a Deus. Porque Deus ama ao filho que ele recebe, aquele que ele recebe por filho ou por filha. Se a pessoa está sem correção, fazendo as coisas erradas e não está sendo corrigido ou corrigida, esse Deus não recebeu por filho. Deus não está se importando pelo caminho errado que a pessoa está trilhando. Mas se está recebendo a correção, saiba, é filho de Deus, é filha de Deus. Dê graças a Deus. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, em toda a tua casa e toda a igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, amém.